amigo Jesus, companheiro de todas as horas, e presente na noite de hoje com todos aqueles amigos espirituais que nos auxiliam nos nossos estudos, que possam, cada um de nós, compreender e entender a leitura da noite de hoje, essas obras que nos fazem cada vez mais avançar na nossa compreensão, no nosso entendimento, e avançando cada vez mais. Jesus, protege a todos nós, protege a humanidade que ainda anda em desalinho. Acolhe todos aqueles nossos irmãos que nesse momento sentem o retorno de seus entes queridos. Nos dê a paz, a segurança, a tranquilidade de sabermos caminhar com serenidade as adversidades terrenas. E que assim seja. Assim seja. Boa noite Que mais assim uma seja. vez. Boa noite. Vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite. Você vai fechar. Fechei o microfone, Tereza. Você está abrindo, vai falar? Não, pensei que eu fiz a prece com ele fechado. Não. Não me vira aqui que eu estou colocando, anexando as pessoas. Nós estamos no capítulo 37, onde André Luiz analisa, observando o lar de Dona Isabel, seus 5 filhos e o marido desencarnado. Tá dando retorno aí não, né? Tá atrapalhando? Tá ouvindo bem? Tá bem, tá bem. Tá bem. E Por enquanto, tá. Ele vai. ao lado da casa, o anexo, foi deixado pelo marido, onde ela faz as atividades espirituais. Do receituário, nós vamos ver. Deixa eu tirar aqui o de Ferreira. O receituário e, enfim. Mas vimos que os bons espíritos, vou botar aqui as pessoas, os bons espíritos começam a observar. Boa noite. Os bastidores invisíveis aos nossos sentidos de um centro espírita. Aqui a revelação é dosada, né? Aqui é o segundo livro. O primeiro foi de autobiográfico, A Vida Além da Morte. Agora ele começa a fazer um curso para trabalhar em um centro que não tem reunião de desobsessão. Nós vamos só ver isso nos livros futuros, embora a gente começou pelo livro, o 8º, né? Domínios da Mediunidade. A gente deveria ter começado por esse aqui. Mas vamos lá. Então a gente vai ver que aqui ele vai dosar sobre zoantropia, ovoide. Ele não vai comentar nesse livro sobre vampirização, que só no outro livro, mas ele já vai dar um insight do que ele vai ver. E ele chama esses locais, esses lares domésticos desse padrão de Dona Isabel como um santuário, né? Ou seja, um templo onde não há almas puras, mas almas na labuta de ser melhor hoje do que foi ontem. Uma viúva costureira dedicando o seu tempo dignamente a cuidar dos seus filhos e mantendo as atividades espirituais, ou seja, cuida do corpo e cuida do espírito. Ele vai dizer que esse será o padrão, né, dos lares no futuro do planeta. Que os planetas têm que evoluir também, né? Vai para o mundo de regeneração e companhia. Então, vimos também uma menina desencarnada retirar uma flor ao redor no jardim do centro. Ela não saiu a flor física, ela não saiu a haste com a flor física, mas o seu desejo, né, retirou a substância etérica, o fluido vital, né? Ela absorveu aquilo ali e André Luiz observou que a rosa na parte física murchou. Ele só vai falar sobre isso no livro Missionário da Luz, que ele chama de vampirização. Então, como é que alguém coloca uma oferenda, nos outros livros também, ele vai trabalhar sobre esse livro Libertação. Coloca uma oferenda, os espíritos vão sugar a oferenda? A menina não sugou o fluido vital da planta?
Então, o espírito não pode sugar a oferenda que é feita para ele, pela força do pensamento, mas ele não vai se aprofundar. Ele só deu um insight, que é para a gente continuar nas obras, né? Então, vamos lá. Embora as luzes que nos rodeavam, notei que os céus prometiam aguaceiros próximos. As brisas leves transformavam-se repentinamente em ventania forte. Não obstante, as sensações de sossego eram agradabilíssimas. Nós estavam num ambiente de paz, né? Plenamente, mas vendo que o Rio de Janeiro ia cair uma tempestade. O vento na crosta é sempre uma bênção celeste, exclamou Aniceto, sentencioso. Podemos avaliar-lhe o caráter divino em virtude da nossa condição atual. A pressão atmosférica sobre os espíritos encarnados é aproximadamente de 15 mil quilos sobre nós. Nós temos sobre nós a atmosfera, né? A avaliação dele de cerca de 15 mil quilos, que a Terra tem um movimento de rotação e de translação, e a gente não sai voando, né? Não sai voando, rodando, translação lá ao redor do Sol e girando sobre o próprio eixo. E por que as coisas que estão em cima da crosta não saem voando? A gente tem 15 mil quilos na cabeça, é chamado isso de gravidade, uma das forças. Deixa eu ver que estou com retorno aqui. Não tem ninguém aberto. Vou desligar aqui, peraí. Alô? Assumiu. Era meu celular que eu uso para abrir. Vamos lá. Todavia, é interessante notar, aduziu Vicente, que não sentimos tamanho peso sobre os ombros da gravidade, né? De Newton, enfim, a gente não vai entrar nisso aí, não compreendemos, né? A não ser que alguém compreenda físico, né? Para compreender o que é a gravidade, né? O que é o espaço-tempo de Einstein. Mas todo mundo sabe que é das 4 forças existentes na lei da física: força nuclear forte, nuclear fraca, força eletromagnética e a força gravitacional. Isso é matéria de primeiro grau, né? Então, a pressão atmosférica. Então, os espíritos desencarnados, esses aqui, né? Aniceto, André Luiz e os outros, né? Não, essa força gravitacional, esse peso sobre eles, não faz diferença nenhuma. Por isso que eles volitam pelo pensamento consciente, se elevam à atmosfera, né? Mas todo mundo não, né? Não. André Luiz e muita gente aqui pelo sono já viu que não consegue volitar quando os guias nos levam para isso, a não ser seguro pelas mãos deles. A gente não consegue se elevar, mesmo dormindo, né? Falando dormindo. Então vamos lá, ele vai explicar aqui embaixo que realmente não tem, nem todo espírito tem condições de sair da crosta terrestre. O que é que permite aos espíritos volitarem? Ele vai explicar aqui, deixa eu botar aqui Dalva. É a diferença dos veículos de manifestação. Qual o veículo de manifestação que Anne está usando? Né? O perispírito, e está encarnado o corpo físico. Essa pressão atmosférica é acima do corpo físico de Anne. Mas se Anne, ao sair da desencarnação, não ainda estiver muito vinculada, vai ser aqui de baixo, as questões materiais, mesmo ela desencarnada, ela vai se arrastar na crosta terrestre. Não vai conseguir se elevar um palmo, a não ser que ela fique pulando no meio da rua. Então, exclamou Aniceto atencioso. Então, o veículo de manifestação da alma, do espírito, perispírito, como Kardec o chamou, né? E o corpo físico. Nossos corpos e os de nossos companheiros encarnados apresentam diversidade essencial na vibração, né? Já que os nossos corpos perispirituais é retirado do fluido universal inerente ao nosso planeta. Mas o corpo encarnado é bem denso.
Imaginemos, ele vai dar um exemplo, o círculo da crosta, né, toda a atmosfera do planeta, como um oceano de oxigênio. As criaturas terrestres, nós, né, são elementos pesados que se movimentam no fundo, enquanto nós, né, os desencarnados, somos as gotas de óleo que podem voltar à tona sem maiores dificuldades pela qualidade do material de que se constitui. Então, esse é um exemplo bem didático, né, Ferreira? Pega a água, jogue óleo. O óleo fica flutuando em cima da água. Então, o que é que ele está dizendo? Quando encarnado, Carmen e todos nós estamos pisando na crosta, ou seja, nós somos a água, pesado. E os espíritos se assemelham às gotículas de óleo que ficam flutuando. Você empurra ela para baixo, ela mergulha, depois ela sobe, ela volita, porque o perispírito é matéria, mas é matéria sutil. E o corpo físico é matéria densa, ou coagulada, ou condensada. Então isso aqui ficou bem claro, mas quem quiser perguntar e acrescentar, está sempre, é só levantar a mão. E vai chegando as pessoas. Boa noite a quem vai chegando, Josi, Ivan e todos. Então estamos lendo aí o capítulo, quem chegou agora, o capítulo boa, 37, no Santuário Doméstico. André Luiz está, após o Evangelho, está analisando o ambiente do centro espírita, né? O ambiente ao qual ele está. A esta altura do esclarecimento, notei que formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam na rua. Então ele está no jardim, olhando a avenida no Botafogo. Acho que esse lugar aqui é em Botafogo. Ele cita isso, se não me engano, no Rio de Janeiro. É no Rio, mas não sei, acho que é em Botafogo. Ou em Guanabara, Baía de Guanabara, a Baía de Guanabara, em Botafogo. Então, ele está observando os transeuntes encarnados e os transeuntes desencarnados. Então, ele identifica, não vai se aprofundar, falei só no próximo livro, ao que ele chama de formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam, né, caminhavam, né, já que não podem volitar, porque eles nem sabem como fazer isso. Então estão caminhando como lagartas, embora eles já são borboletas, mas estão se arrastando na rua, à procura de abrigo conveniente. Veja o estado de ignorância, porque vai chover, né? Reparei com espanto que muitas tomavam a nossa direção para, depois de alguns passos, recuarem amedrontadas. Provocavam assombro. Muitas pareciam, dei um destaque no meu livro aqui, parecer é algo que se assemelha, não é? Pareciam verdadeiros animais, não são animais, senão vai um princípio contrário a Kardec, né? Do princípio inteligente. Eles não são animais, né? Pareciam verdadeiros animais perambulando na via pública. Confesso que insopitável receio me invadir o coração. Isso é chamado de medo, porque ele é evidente, né? Então ele desenvolveu a vidência e a audiência. Antes ele vinha por lá. E por que nosso lar ele não via isso? Quando ele vinha visitar Zélia, é porque ele não era evidente. Ele vinha pelo túnel de luz, né? Pelos chamados caminhos de verme, de minhoca, ao que ele chamou de estradas de luz, né? Campos de saída, em outra obra. Ele não via o umbral, ele descia por aqueles campos, ia ajudar a mulher dele no lar, não identificava, só identificava os encarnados e os espíritos como Narcisa e outros compatíveis ao estado evolutivo, mas não via, né? Então voltou. Esses seres aqui, eu também não vou me aprofundar para não estragar a história, só falei o que ele vai dizer na próxima, né? Que não são animais, são espíritos zoantropizados, né? Perderam a forma humana, os que se arrastam no chão, na cabeça de um crânio, né? Os ovoides, cabeça tamanho da cabeça humana, é só com o corpo mental, grudado nas pessoas, né? Como amebas, como sanguessugas grudados na aura, né? Na aura das pessoas, perderam a forma humana. Ô, Mário, Oi.
o que está me chamando aqui a atenção é que dentro desse quadro aí de estar se arrastando com essa forma humana deformada, não está em um lugar específico, como, por exemplo, não estão no umbral. E aí agora eu não sabia que estavam na rua, na via pública, caminhando, se arrastando. Quem tiver visão, é uma cena deplorável para a gente conviver. Uma coisa é em um lugar restrito, que ninguém encarnado vai lá assim, né? Facilmente, que é o umbral. A outra coisa é dar de cara com uma situação dessa aí no meio da rua. Aí agora eu volto a pergunta para a Anne, que é de vidência. Você já viu uma cena parecida com essa, Anne? Já sim. É bem difícil isso aí, viu? É terrível. Na verdade, quem tem uma vidência, como dizer assim, até hoje eu não me conformo, entendeu? De ter tido essa mediunidade. Gostaria de todos, menos essa evidência. Porque evidência você não tem como ter aquele controle. Não tem como controlar. Entendeu? Mas você tem que estar com a mente fechada. Mas a gente vai aparecer, aparece. Então nem aí. Agora é você saber administrar essa evidência, né? Saber administrar, que antes eu não tinha. Eu me apavorava, até dentro do ônibus, aonde fosse, onde eu tivesse, se eu visse, eu me apavorava. Caía no meio da rua, tudo de susto que eu tomava. Mas é difícil, é muito difícil quem tem evidência, muito. Se eu pudesse, eu não tinha. A Anne falou certo, né? Claro que ela quis, né? A gente já viu. Ela pediu para isso. Isso aí a gente não pode esquecer, porque é a abertura do nosso livro. Não pode esquecer. Nós pedimos, né? Agora, a Anne está como eu, sobre o esquecimento, né? Do que pediu. Mas se ela recebeu, porque ela pediu, se preparou, como André Luiz se preparou também aqui, está se preparando, encarnou, né? E graças a Deus, a Anne aprendeu o quê? A ter o controle sobre ela, né? O controle do que ela vê, né? Da faculdade. Para isso existe um estudo, né, Mari? O controle. Que eu canso de falar, o estudo me ajudou muito, muito mesmo. O estudo é fundamental. Então você ter o controle do que acontece com a sua faculdade. Você não vai ter o controle, porque você olha para um outdoor, você vê, mesmo que aquele não interessa, aquele produto exposto, mas você viu, você já leu, que aprendeu a ler, você já compreendeu o que está ali, mesmo que você desvie sua visão. Então você vê. Então ela pediu, se preparou, e graças a Deus é esse o objetivo, embora alguns, como já vimos também nessa obra, por não ter esse controle, terminam em hospitais psiquiátricos, pedindo a medicação para acabar com a vidência, né? Então, aquilo que eles pediram e não suportaram, e não há nenhuma censura, né? Agora, sem nenhuma censura, mas só para nível de análise. O que acontece exatamente quando estamos livres do corpo físico, do peso da matéria e de tudo que compõe? Quando estamos no mundo espiritual, que estamos livres desse peso, a gente pensa de uma forma mais livre, né? A gente pensa de uma forma com a consciência mais apurada. Então lá a gente acorda várias coisas, acerta. Quando a gente reencarna, a gente, de certa forma, se apavora com os compromissos assumidos. É bem... essa pergunta difícil. Que Kardec fez, então, no Livro dos Espíritos, né? Como é que alguém pede para reencarnar entre marginais? Né? Quando o espírito desencarna, a sua visão se amplia e ele deseja, não é visão vidência, mas a visão assim, meu Deus, eu posso alcançar degraus superiores. Então ele pede provas difíceis que os guias preparam, depois de avalizar bastante se a pessoa tem resistência ou não. Você viu Otávio, 30 anos, se preparou, 30 anos, com Aulos, com Bezerra, mas faliu aos 20 anos. Infelizmente, às vezes, acontece, geralmente acho que é o mais comum, já acontecer as pessoas desistirem. Mas vamos lá. Então, eu não vou entrar em detalhes, né, porque
ele não está detalhando e as outras obras vão se Outra aprofundar. pergunta que eu vou lhe fazer, Mário. Por que a gente começou pelo 6º livro? E não... Foi começando porque eu estava trabalhando só mediunidade com um grupo. O grupo é menor, né? A gente só estudava só coisa de mediunidade. Aí queríamos nos aprofundar no livro Domínios da Mediunidade. Aí foi chegando vocês e os outros, né? Foram chegando, aí foram se juntando. Mediunidade de Sintonia, né, Feira? A gente fazia aquele livro pequeno. Aí, a gente pode até voltar, né? Porque quando a gente voltar para esse livro, quando chegar a época, a gente vai ver muito mais coisas. Falo de mim mesmo, né? Que não viu, né? Porque o estudo é dinâmico, né? Dinâmico. Vamos lá. A esta altura, cadê? Não, né? As criaturas, eu já falei isso aqui, cadê? Calmo como sempre, Aniceto nos tranquilizou. Você está lá desencarnado, você é evidente lá, Eliane, olhando, sai um ambiente ótimo dentro do centro, que é um verdadeiro santuário, né? É um templo, né? Aquilo ali, só amigos, trabalhadores conversando, uns comendo frutas, enfim, coisas do plano espiritual. E você vai olhar o jardim, olhar a rua, ver uma situação dessa. André Luiz, é evidente, tomou medo, ficou apavorado. Agora imagine que eu fico apavorado. O outro está calmo, que é experiente. Não temam, disse. Sempre que ameaça a tempestade, os seres vagabundos, né? O sentido aqui não é pejorativo, é sentido de vagabundo. Que vaga pela rua. De que vaga, né? Pela rua, né? Os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando asilo, um abrigo. Veja o nível de ignorância. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados às sensações mais fortes dos sentidos físicos. Então, quando o Carmen falou, o umbral é aqui, Carmen. O umbral é um estado psíquico, né? Mas que se exterioriza para fora, pela aura, pelas emanações perispirituais, multiplicado por 1000, 2000, 3000 de espíritos com pensamento negativo, e outro é só sombra. Aqui na crosta terrestre, André Luiz define nesse livro, é umbral grosso. André Luiz não ficou no umbral grosso, porque ele não via Zélia nos 8 anos. Ele se elevou, ele tinha mérito, ele ficou chamado no umbral médio. Aquela cena inicial do filme, por que não tem a cidade dali? Ele está no umbral? Tá, umbral médio, ele tem mérito. Arrastado pela força da atmosfera, a gravidade. Se ele não tivesse mérito, ele estaria pisando onde eu estou pisando. É o chamado umbral grosso. É aqueles espíritos que estão totalmente fortes, vinculados aos sentidos físicos. Então, vagueiam pelas ruas. Todas as religiões, ou quase todas, falam dos espíritos que vagam, os fantasmas que vagam. Palavra comum nos Estados Unidos, filme Fantasma Vagando nas Casas. São esses apegados aos sentidos carnais, que ele vai estudar e vai chamar isso de vampirização. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre, e os aguaceiros os incomodam tanto quanto ao homem comum, distante do lar. Veja o nível, Ferreira, de ignorância. A chuva, veja o que é a mente, né? A chuva atravessa eles. Porque está no livro dos Espíritos. Esse é o livro dos Espíritos. Nenhuma matéria oferece resistência a espírito desencarnado. Isso é básico no livro dos Espíritos. Nenhuma. Peraí, então tem algo errado? Não tem nada errado. Isso aqui é um complemento da codificação. Essas 13 obras é um subsidiário, um entendimento. Porque a codificação aponta um ponto ao qual todos nós vamos compreender, que ele chamou de estudo. Para saber que passar a mão na parede desencarnado, eu não preciso que alguém abra a porta para eu entrar, né? Eu atravesso. Mas se eu não souber, é o filme Sexto Sentido. O outro fica esperando abrir a porta. Quando a mulher abre, ele entra na porta. Então, veja o nível de ignorância dessas criaturas que estão totalmente ligadas a dinheiro, a poder, a sexo, né? Ao seu trabalho, enfim, aos seus filhos.
tudo aí é o apego, andam o quê? Colado às expressões, mais baixo no sentido de que nós não somos água, não somos mais pesados. Eles estão ligados àquelas coisas da terra. Uma borboleta, depois que houve a metamorfose, que ela volta e continua, ao invés de voar, caminhando pelo chão, pela lama, ligado. Nossa, criatura, você é borboleta, por que você não voa para sugar o néctar das flores? Não, mas eu quero ficar no chão. No tempo que eu era uma pulpa, né, uma lagarta, andando pelo chão. O que não falta é borboleta, entre aspas, se arrastando pelo chão, junto conosco. Tem asa. Se arrastando. Graças a Deus que a evidência é só 20 a 20, em torno de 20 a 25%, a gente já viu isso aqui, estatística dada pelo Aniceto, de um ser humano. Porque se a gente tivesse mais, com certeza, a gente enlouqueceria. Imagine a gente entrar no ônibus, mesmo que a gente não tenha nenhum desses colado em nossa aura, como é que se apertando no metrô e olhando para aquelas pessoas todas, né? Por isso que Chico está lá na obra, né? Foi suspenso de aplicar passe pela sua vidência, que assombrou o presidente da federação na época, Vantuil de Freitas, que mandou um amigo tomar passe lá. Mas Chico não pode aplicar passe, não. Emmanuel proibiu e Bezerra, pela sua clarividência que se desenvolvia. Quando ele via as pessoas, Chico cita na carta que Sueli Calda Schubert reuniu e virou uma obra de 1986. As mãos dele congelavam com medo, o que ele ficava olhando. Aí Bezerra, Emmanuel, você está suspenso, só numa emergência. Ele só aplicou passe o restante de sua vida, ele tinha 23 anos, em uma emergência, pela sua clarividência, e ele não tinha o equilíbrio ainda que Anne consegue ter. E a sua clarividência de ver a aura das pessoas e quem estava grudado nela o assustava. E ele perdia a concentração para aplicar o passe. Então vamos lá. O medo, né? Que é um estado do espírito, uma emoção básica. Ignorantes. Eles pareciam, né, verdadeiros animais, mas não são, o que vai ser explicado em outras obras, que são seres humanos desencarnados. Buscam de preferência quando vem um aguaceiro. Então vamos imaginar assim: Salvador vai cair um aguaceiro. Você está na rua lá, cara, todo mundo lá. Você não está vendo nada, né? Vale o que eu vendo desencarnado, né? Mas o estudo não dá, rapaz, está cheio de espíritos buscando abrigo. Buscam que abrigo de preferência? Casa, se for de noite, né? Casa, ou de dia também, cada um ambiente que emana. As casas de diversão noturna, barzinho. Os barzinhos, casa de diversão noturna. E outros lugares mais, né? Motéis, né? Enfim, aí a gente já sabe o que é. Onde a ociosidade encontra válvula nas dissipações. As palavras são fortes, né? Não são minhas, né? Porque você lê isso até numa palestra aqui, um público que não está buscando pela primeira vez, as pessoas se sentem mal, né? Curso de passe, se sentem mal, né? Mas as palavras que não são minhas, para mim as palavras, né, vindas do mundo espiritual. Porque, tio, espera aí, você vai entrar em um casal, né, que, assim, vai querer ir a um motel, né? Vamos hoje para um barzinho, falar com o marido, mulher, o namorado, né? Vamos fazer uma noitada num bar, né? Mesmo que a gente não beba, né? Não beba, a gente come uma coisa, a galera do lado, todo mundo bebendo, todo mundo comemorando. Bom, é aquilo que Anne falou. Eu citei também do outdoor. A minha conduta, a da companheira, espere que se imunize. Se imunize. Mas não é porque eu entrei que os bons espíritos vão dizer assim: olha, tira todo mundo aí que vem Sérgio, ele é espírito. Não. Porque os do lado não estão nada a ver, estão lá bebendo, estão lá farreando, estão olhando, casados, olhando para as mulheres, solteiras, ou outro, enfim, diversas. A busca, aí muitas vezes, o que é que acontece? Às vezes essa pessoa que não tem esse controle da própria faculdade, como a Anne vem adquirindo, pelo estudo e prática, a pessoa se desequilibra, né, filho? Passa mal, começa a ficar ofegante. Se é um médium novato,
Eu ainda nessa também não, viu, Mário? Que eu ainda também não perco o equilíbrio, viu? Então veja, você não... Mas é assim de supetão. Estou aqui distraída, daqui a pouco parece uma aqui. Ave Maria, dá aquele susto. É uma doutrina de proibição, não tem nada de proibição. É uma doutrina de esclarecimento. Porque se eu, como 20 e poucos anos, espírito, eu for para um motel, como é que os guias vão me barrar? Tá lá os guias, meu guia na porta, você aqui não entra. Né? Materializado, eles vão me intuir. Né? Você ainda tem esses fetiches, esses desejos, né? Essas coisas que Divaldo cita, é o Divaldo que cita com a sua autoridade muito nas palestras, né? Mas também na palavra de Divaldo não tem proibição, não quer proibir algo, alguém que está ali ouvindo, mas ele está esclarecendo. Você pode ir, mas não é porque você está lá dentro que os bons espíritos vão afastar. Não, aí ninguém encosta nessa mesa, viu? Essa mesa aqui é protegida, ninguém encosta. A proteção a gente vai estar fazendo no nosso sentido de estar ali naquele bar, né? Não estou bebendo, não estou buscando traição, eu estou com um companheiro, eu estou com a esposa, eu estou o que for. Então, mas ele está dizendo que esse local tem chuva. O exemplo é da chuva, né? Então vamos lá, está chovendo, o bar ficou entupido de espírito. Então quando o Carmen estiver lá naquela pizza lá, barzinho de pizza, estiver lá, Carmen, cai um aguaceiro, você lá fala, ó, Pai nosso, pelo sinal também. Meu Deus do céu. Porque aquilo ali já ficou entupido de gente. Né? E no lar, né? Quando isto não se lhes torna acessível, imagine, Ferreira, eu estou desencarnado, totalmente ignorante, não sei que morri, estou com fome, gosto de beber, gosto de sexo, gosto do Bahia, gosto de tudo, essas coisas. Eu olho para o lado, não tem bar, não tem nada, mas tem casa, todo lugar, quase todo lugar tem casa. Né? Quando isso não lhes torna acessível, penetram as residências abertas, considerando que para eles a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica. Veja o nível de ignorância que está no filme Sexto Sentido. Isso é uma cena clássica no filme Sexto Sentido. Ele querendo rodar e não consegue, aí quando a mulher abre, ele entra. Entra. Então, o espírito entra. Ele, como é que eu vou entrar sem a porta aberta? A mente é tudo. O espírito é ignorante, não sabe o que morreu, não sabe o que nada. Como é que eu vou entrar na porta aberta? Eu entro depois que abre. Né? E se saiu, ficou trancado, fica lá dentro, esperando que a mulher gritando, feito um doido, para que alguém abra a porta. For um apartamento, não vai se jogar lá de cima, porque tem medo de morrer lá embaixo. São ignorantes, né? Não há nenhuma censura, eles são chamados de ignorantes, ignoram. A matéria do plano, para eles, exerce a mesma densidade característica, embora eles sejam a gota de óleo outro plano, de outro plano, outra dimensão. Então, residência, isso dá tanto estudo. Em minha casa, um calor desse, mas como é que é fechada? Né? A porta está aberta, mas aí que entra o estudo. Mas só o estudo? Não. O esforço de transformação moral. Por isso que ele coloca santuário doméstico. E não é só por um ritual, que muita gente pensa que é um ritual. Ler o Evangelho e fazer uma vez por semana. Isso não é um ritual. É um esforço que a pessoa faz de compreensão do Evangelho de Jesus, no nosso caso é a luz do Espiritismo, para buscar a prática, a melhora moral. Né? Não adianta só ler e guardar lá, como se fosse um talismã, um livro guardado bota na beira da porta, em cima que a gente respeita as crenças que fazem isso. Né? Estou falando de Espiritismo. Para a gente, o que, entre aspas, nos permite proteger a nossa residência é o esforço que Dona Isabel e Isidora estão fazendo. Ser bons pais, um bom casal, né? É uma pessoas dignas, trabalhadoras, honestas. Os espíritos não vão entrar. Então, eles recuaram, se lembra? Amedrontados. A explicação vem aqui.
Por que é que ele não entrou no centro ou na casa de Dona Isabel, que é anexa, né? Estava entrando nas outras. A casa, se estava aberta, devia estar alguma janela aberta, alguma coisa, e eles correndo pelo agaceiro, com medo de se molhar. Quando tomaram um choque e voltaram... Que a casa estava cercada por um campo magnético. É isso aí. Você já tentou entrar em muitas casas quando era desencarnada, né? Você guardou esse estudo aí, ó. Você já sabe aí, ó. Se eu tentei, mas tem um campo magnético que eu não consegui entrar. Mas nas outras... É isso aqui, ó. E demonstrando interesse em valorizar a lição do minuto, acrescentou. Está aberto a todos, repito, né? Perguntar, acrescentar. Observem como se inclinam para cá, fugindo em seguida, espantados e inquietos. Para quem é trabalhador espírita, a gente tem que focar muito na casa espírita, né? Embora sabendo que é uma residência de casais dignos, que estão se esforçando para na busca de viver em paz, enfim, na luta do dia a dia, da convivência. Espírito não, né? Não é só espírito. Mas aqui focando na casa espírita, ninguém entra à toa. O espírito chega na minha não quer dizer, eu entrei porque eu quis, na hora que eu quis. É uma falácia. É uma falácia. Que o doutrinador compreende, não vai discutir, né? Sabe que você entrou porque o guia permitiu. Então, eles não conseguem entrar. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece, que foi feita no lar, né? No caso lá no centro. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, né? Aí ampliando para as residências da humanidade, não importa qual religião, toda vez que se ora num lar, vou deixar para você, Júlio. Prepara-se, só eu concluir aqui o parágrafo. Tá bem? Prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui o que Carmen falou: emissão eletromagnética de relativo poder. Carmen resumiu como campo eletromagnético. Diga, Josi. Boa noite a todos. Boa noite. Mário, é só um esclarecimento que eu estou querendo te mas supor assim, que você tem alguém na sua casa, né, que não faz parte do seu dia a dia, porém ele veio de repente uma situação bem assim, bem crítica, e aí eu fiz evangelho, né? Tive alguns sonhos, tipo pesadelo. Só que do meio pro final a pessoa foi embora, sabe? Não nego a você, até sentir, porque eu sei que a situação não é uma situação boa, né? Poderia ter mais ajuda se ficasse, tenho certeza disso. Mas, como você disse, a gente tem que sempre respeitar o livre-arbítrio, né, da pessoa. Porém, a gente fica muito, muito sentido, porque podia ter ajudado mais, mas a própria pessoa não se permitiu. Mas minha dúvida é a seguinte: eu fazer evangelho, sempre colocar música harmônica na minha casa, isso tudo fez com que essa pessoa não se ambientasse ou se tranquilizasse aqui em casa? Ô José, você fez o bem. A pessoa está em outro padrão de desejo, de sentimento, mas a sua parte com Jesus foi feita. E ele se beneficiou, e porventura aqueles que sintonizam, atraídos por ele, nessa mesma faixa de desejo, enfim, que você, com respeito, não vai citar e não interessa para a gente. Mas você fez a sua parte. Então você foi um instrumento de Deus para auxiliar aquele irmão, e as sementes foram depositadas nele, mas não tenha dúvida, e ele vai levar, ele como espírito, mesmo que nessa encarnação ele não as adube pela prática de transformação moral,
mas aquilo não está perdido. Parábola do semeador, né? Que saiu a semear, aquilo pode ter pega uma raiz entre pedras e morrido na parábola do semeador, mas a semente foi lá. Então você fez a sua parte. O Evangelho é uma medicação de alta elevação. As orações, que responde aqui as suas perguntas, essas orações, ele falou que a gente não consegue enumerar os benefícios da oração. Não dá para ele dizer. Então, um espírito altamente elevado, vendo naquele momento em que você lia o Evangelho para aquele companheiro, para aqueles que estão em volta. Ah, mas ele não se melhorou, a sua parte foi feita. A semente, eles levaram. Quem é que Emmanuel diz isso, ou Humberto de Campos diz isso? A gente joga a semente, quem faz germinar é Deus. Sol, água. Se Deus não bota água, não tem sol, Carmen vai botar a semente, não vai dar nada. Mas Carmen botou a semente, mas sem água e sol. E quem é que dá água? Carmen vai gerar água? Carmen vai ter que buscar água que vem de Deus. O sol, as energias eletromagnéticas do sol, os focos, as energias. Então você depositou a semente. Deus vai ajudar, está ajudando ele ou eles a germinarem. Agora é óbvio, você falou, é necessário para germinar, resposta no Livro dos Espíritos, usar a vontade. Santo Agostinho. Muitos ainda a vontade é fraca, mas a semente está lá. Mas quando tiver a vontade, capítulo Anjos Guardiães, Livro dos Espíritos, os bons espíritos vão ajudar a adubar, germinar aquilo ali. Você fez o que devia ser feito, e é isso que se espera de um trabalhador cristão, e em especial para a gente espírita. Sempre aberto para todos, repito sempre. Mas aqui, então ele diz, esses efeitos da oração. Porque quando você ora, né, conforme a sua crença, no orixá, no guia, no caboclo, no índio, no benfeitor, seja o que for, em Alá, o que for. O nosso campo, isso é provado cientificamente, né? O nosso lobo frontal, né, a área onde está muito o centro coronário, fotografado isso e tudo mais, né, com máquinas Kirlian, fica iluminado, né? Há livros americanos sobre isso, com freiras, com monges, né? Essa área, naquelas máquinas de ressonância magnética por imagem, fica iluminada. Qualquer pessoa que ora. Isso não a ciência não sabe explicar porque que ilumina, ele chama o gênio de Deus, essas áreas daqui, porque fica ilumina. Isso tem um efeito que a gente não pode enumerar. A gente entra em contato com as entidades, conforme a nossa crença, elevadas. Então o ambiente, o que o Carmen falou, gera um campo de proteção, um campo eletromagnético de relativo poder, né? Ninguém está imaginando que vai, antes, não sei, um Jesus encarnado, um Bezerra na nossa rua, mas a gente, naquele ambiente que eu citei, chegou num bar, aí Carmen está lá, Anne, se sentiu mal, mas está num ambiente festivo, aniversário de um marido, de que for, né? Outras pessoas que não são, a mesa está cheia de álcool, cheia de cigarro, porque todo mundo é espírito, o espírito não se isola do mundo. O que mantém? O problema não é a Anne controlar os outros, ela tem que controlar ela. Vidente, quem não é vidente, fazer minhas orações, pensamento ali, me acalmar, levantar, vou ao banheiro e saio daquela sintonia, buscar sair. Isso se aprende com estudo, tempo de estudo e prática. O médio iniciante, sofre um abalo terrível, né? Mas Anne, Mário Sérgio Ferreira, espere que não se abale mais, né, com essas situações, né? Eu mesmo trabalho em frente ao carnaval, né? Então estou ali no ambiente, passo, tenho que esperar os trios passarem. Como é que eu vou eu atravesso aquilo ali, com minha mente tranquila, sintonizada na massa de espíritos bons que estão ali trabalhando. Sintonizo com eles e passo tranquilo. Mas isso demanda tempo, né? E cada um tem o seu tempo de estudo e prática. Então,
ele prece do coração, né? Ele cita isso, aquilo que a gente já sabe, né? Não é prece decorada, feita só, é prece do sentimento. Cada um. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho, né? Ele não usa, ele usa porque é uma... Jesus é que cria isso, né? E os evangélicos fazem isso muito primeiro, acredito eu, do que os próprios espíritas. O culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, porque está estudando a Bíblia, os Evangelhos. A gente estuda a Bíblia através do Evangelho, segundo o Espiritismo, que é um código de princípios morais universal, né? A Bíblia. É um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acende em torno. Então você faz o Evangelho, Ferreira faz a Ana, muita gente faz. Aqui a gente está fazendo o Evangelho, né? A pandemia proporcionou isso para a gente. Isso aqui é um estudo do Evangelho, é óbvio. O nosso lar, todo ele está iluminado. Mesmo o espírito às vezes tem resistência, porque eu não sou vidente, eu não tenho clarividência, né? Mas se a gente pudesse ver, eu olhando pela tela, o lar de Lúcia, de Joelma, de Josi, viria na mente de Josi a aura dela, projetando a partir do coronário, do lobo frontal, filigramas de luz. Íris de Teresa, e se espalhando em todo o ambiente. A gente já viu isso no livro das Obsessão, não só para casa, mas irradiando pelas paredes, para a rua, né? Conforme o poder de cada um, que é o estado evolutivo de cada um, se irradiando para aquela rua. Claridades, irradiando essas claridades. Então não é só, peraí, eu estou me iluminando aqui, né? Realmente estou aprendendo sobre isso, estou me esclarecendo, ó, ninguém me proíbe nada, mas você vai para o motel se quiser, porque lá o que não falta é espírito sem a forma humana grudado na cama. Aí em outra obra citam isso, os espíritos tudo grudados nas camas, né? Perderam a forma, são tão viciados em sexo que ele não consegue mais se movimentar. Em bar, né? Eu tive um contato com um na Cajazeira 8, cara. Rapaz, eu vim saber numa palestra em Boca da Mata. Como é que pode? Eu vi o espírito, não estou vendo vocês. Super gordo, grudado no chão. Um monte de casal bebendo, eu em desdobramento. E ele olhou para mim. Você está dormindo? Tá me vendo? Falei, tô. De bigode e barba, gordão, mulato. Aí eu não consigo mais sair daqui. Ele sugando pelas pernas do casal tudo que comiam e bebiam. Eu conversei com ele, tô ido, e ele foi levado por raio de luz. Foi atendido em estado de grande sofrimento. Fiz uma palestra, né? E na Cajazeira 8, enfim, morava uma pessoa que é muito amiga minha e citou as características desse homem que ela viu falecer há uns 3 anos atrás, que ela gostava muito, embora ela estava obeso e altamente viciado em álcool, em comida. Eu falei, me dê característica, aí me arrepiei todo, né? Aí deu o nome dele, falei, estava em minha mente. Aí eu falei, me dê o nome dele aí, ó. Antes de fazer a palestra, anotei o nome dele, embora tinha sido atendido no raio de luz, né? Mas os espíritos não estão presos, né? Anotei o nome, algum parente dele ali, e pedi para oração. Eu tive contato com ele uns 5 meses antes. Uma pessoa, ou seja, essa oração que Teresa está fazendo não é só para ela. Essa luz atrai muita gente. Então, quando essa pessoa foi na casa de Josi, foi pelo guia da pessoa, atraído pela luz que emana do lar de Josi. Vale? Porque se eu sou um guia de alguém e vejo o meu pupilo caminhando na sombra, eu vou levar ele para a sombra, Ferreira? Não adianta de nada. Aí sua casa projeta a luz. Eu digo, eu vou pedir ao guia de sua casa, é natural que seja assim. Eu posso levar ele, meu irmão? Muitos não podem entrar, a gente vai ver nessa obra, né? Aqui mesmo. Não, ele não tem condição ainda, vai perturbar o ambiente, vai contaminar o ambiente do lado de Ferreira, ainda não. Mas outros já tem. Quando termina o estudo, retiram. A gente vai ver aqui, explicando. Aqui. Porque o lado dela, aqui é um lar e um centro. O centro dela não pode receber o obsessor, né? Ela não tem condição. Então retira. Há uma ordem, há um controle. Agora a gente está projetando. Então chegou, se sentiu mal, faz uma oração, sintoniza com seu guia, seu guardião,
com os protetores da casa que você frequenta, levanta, vai no banheiro, bebe uma água, dessintoniza e volta para o seu ambiente. Acabou. Vai se isolar do mundo? Vai se isolar? Jesus nunca mandou a gente se isolar das pessoas, né? O controle é nosso. O estudo é para ter nosso controle. Então, é um processo avançado de defesa que todos nós, sem exceção aqui, estamos elaborando neste momento e que vai se perdurar em nossos lares. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. É o capacete que Paulo cita naquele que ora, o capacete da esperança. Ele cita assim, pegando os termos dos capacetes que eram usados na época. Então, capacete é um instrumento de proteção. Paulo fala, o instrumento de proteção, o capacete de Carmen é a sua oração. Claro que seu esforço de transformação, que é uma verdadeira couraça protetiva. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? Ele está perguntando a gente. Compreendeu que o seu lar, Joelma, nesses meses que você vem fazendo, anos, né? Você está estabelecendo uma fortaleza, que quando chover, cair meteoro, neve em Cajazeiras, o mundo acabou, Salvador está nevando, os espíritos tudo correndo. Quando chegar na porta de sua casa, eles tomam um choque de vulto, que é um campo elétrico magnético, e saem correndo. Tem uma porta aberta ali. Essa porta aberta, quem oferece não é só física, é os seus moradores, pela desunião, né? Pelas brigas, pelos conflitos de marido e mulher, pela falta de paz, pelas músicas horrendas, por tudo isso. Diga, Tereza. Mário, e atrai, né, como aconteceu com Josi, esses espíritos para que a gente venha, né, em auxílio a eles. Parece que faz aquela ligação que eles aparecem para ajuda, né, para socorro. Eu falo encarnado, né? Com permissão dos guias. A gente tá vindo aqui, né? Não, eu falo encarnado. Aquele precisado aparece. Também. Permissão. O guia levou. Mas ele tem que perguntar ao guia de Josi. O encarnado e o desencarnado. Ele tem condição. Ele tem a condição. É claro que Josi não vai ficar sabendo esse diálogo, mas é isso assim que acontece, né? Porque a casa de Josi vem sendo estabelecida em prece. Você vê isso no livro Missionário da Luz. O marido trai a mulher direto, né? Estou só citando o livro, nada de tentar aqui levar para semelhança para lá nenhum. Ele trai a mulher, os obsessores com ele. Quando ele, abraçado com ele, quando ele vai entrar, os obsessores tomam um choque e voltam. André, espera aí, por que ele não entrou? Os obsessores, porque a mulher ora no lar. Está lá no livro. Por isso que é uma série, né? Ele vai trazendo outros exemplos. A mulher ora. E aí ele falou assim, e se a mulher traísse também? Porque o que ele faz, eu traio. Aí entravam os dela e os dele. Todo mundo dormindo junto, na mesma cama. Rapaz, Não, é um livro. Dona Flor em seus 50 Não é só dois não, né? Tudo depende do ambiente da casa, né? Com o bem-estar dela e tudo, né? Porque Ambiente, se ela realmente É. pensar, ficar naquele pensamento, meu marido tá me traindo, aí começa a xingar ele, começa a entrar tudo. Então Tem tudo nada começa seguro. o quê? Do ambiente psíquico que se exterioriza. Por isso Ela que é aquele moleque que tá me traindo, ele vai ver quando chegar aqui, eu tô com um rolo. o marido dela trabalha, já está no umbral, ele não sabe, mas ele já caminha com os espíritos do umbral. E ela anda com os espíritos da luz, você vai ver na obra lá. Então é um estado psíquico que se exterioriza. Quando ele desencarnar assim, ele estará onde ele sempre buscou, com aqueles companheiros na região umbralina. Então, encerrando o capítulo, e para a gente também encerrar o estudo, está chegando ao fim. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? As entidades da sombra, né, experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. E é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. Parem aí. Então, ele citou um ambiente do centro, mas está citando também o ambiente do lar, que é ao lado daqueles que oram, né? Espíritas ou não, né?
daqueles que buscam o bem. Então, imaginar que alguém entrou no centro espírita e os guias permitiram, pode acontecer? Pode. Aí você vai ver quem? É o que o Carmen falou. Trabalhadores melindrados, trabalhadores que não se gostam uns dos outros, trabalhadores num ambiente que destoa da caridade, da caridade com Jesus. É um pasto, né? No livro, a palavra é essa, de Filomeno de Miranda, no livro que tem, acho que é Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, capa marrom, que fantástico, que ele olha aqui, o centro é um repasto para o obsessor, mas na frente tem um rótulo, Centro Espírita, mas quando ele analisa toda a obra, o Centro Espírita, é uma tragédia, os seus trabalhadores. Então, os guias estão lá, mas os guias não têm contato psíquico com ninguém, não há sintonia, que eles só querem práticas totalmente contrárias à caridade com Jesus. Quem comanda o centro são obsessores, disfarçando a palavra, né, de caridade toda, destoando de todas as atividades no bem, e eles nem percebem, fascinados. Então, a nossa proposta é de continuar o estudo. Eu estou atravessando por períodos de turbulência, né? É sempre assim os ataques. É dentro do lar ou fora do lar. Então, eu só não, mas vários trabalhadores no nosso trabalho foram deslocados para trabalhar de dia. Enfim. FIMA tem um poder sobre isso, faz remanejamento. Alguns estudos eu terei que suspender, mas sigo confiante em Jesus, né, e com os amigos espirituais, para eles que sabem o que é melhor, né. Ontem já não tive, enfim, e entregue a Deus, né, porque a partir de quinta-feira estarei de dia em um lugar distante, né. Aí eu vou chegar que horas em casa? Saio 7, chego 9h30, não vou, cansado, não vou fazer estudo. Mas haverá sempre no outro dia que eu descanso um momento para fazer. Agora não poderei fazer se essa situação se confirmar. O Ceará dos Médios, esses outros, todos esses eu terei que suspender, inclusive minha participação em mediúnica, lá na Casa Espírita, enfim. Mas a gente já sabe que existe isso e foi aberto por Ivan, hoje no nosso Vibração, né, Ferreira? Feita 15 minutos antes, quando a Ivan abriu o Evangelho, estava lá a resposta: inimigos desencarnados. Por isso agora vamos juntos orar por nossos irmãos que ainda se imiscuem nessas tarefas sombrias, mas que um dia todos eles buscarão a luz, como nós estamos fazendo. Vamos orar, agradecer a Deus a presença dos Espíritos da Luz entre nós, rogando por esses irmãos, para que eles, assim como nós, espíritos inferiores que somos, possam despertar para o desejo de conquistar a própria felicidade. A felicidade que Carmen, Anne, Teresa, Itamar, Ju, eu sente quando é um instrumento, embora um instrumento pobre como eu sou, mas um instrumento da luz, de doar um pão a alguém, de doar o ouvido, uma palavra que edifica, uma prece que clarifica. É esse o convite que eu faço para vocês, meus irmãos. Venham experimentar conosco essa felicidade intraduzível que só se consegue com Jesus. Reflitam sobre isso e muita paz para todos. Muita paz, boa noite. Assim seja. Boa noite. Boa noite, gente. Seja, boa